Começa agora o programa mais esperado da rádio e internet brasileira. Entre em nossas redes sociais: YouTube, Pastor Uéder Caetano; Facebook, Igreja Apostólica Maranata, com o homem de Deus, Apóstolo Uéder Caetano. Programa Hora da Libertação, para todo o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, toda a região. Realização: Igreja Apostólica Maranata, localizada na Rua Campos do Jordão, bairro Alvorada, 185. Reuniões todas as quartas e domingos, a partir das 19 horas. Deus te abençoe. Muito bom estar com você aqui nesta programação abençoada que Deus tem nos dado. São 23 horas e 34 minutos. Deus seja louvado pela vida de cada ouvinte que está na escuta conosco, né? E eu creio que Deus tem uma palavra para você. Eu já quero ir direto no ponto. Eu quero falar sobre um tema. Esse tema nós ministramos aqui na igreja e eu quero trazer aqui para você, nossos amigos ouvintes da rádio, que sempre nos acompanham aí. Você que é motorista de aplicativo, você que é vigilante, você que está em casa aí, escutando a rádio, seja na área, seja no quarto, seja onde você estiver. Se você está aí e sintonizou na 105.1, na Rádio Cuiabana FM, é porque Deus tem uma palavra para você, tá bom? E eu quero falar para você agora, nesse instante, sobre um tema que eu disse. O tema é distração. Muitas pessoas são distraídas, não é mesmo? Muitas pessoas se pegam distraídas. Talvez você que me ouve já se distraiu alguma vez na sua vida e tropeçou, bateu o carro, caiu de moto, passou o sinal vermelho. Talvez você fez aí algum erro na vida por estar distraído ou distraída. E isso é preocupante. Nós vivemos em um tempo, um período onde as pessoas realmente estão se distraindo com facilidade. E acaba até, por muitas das vezes, em morte, né? Algumas dessas distrações acabam dando em morte. Mas a distração que eu vou falar para você hoje não é somente na sua vida normal, não, mas também na sua fé, naquilo que você crê. E nessa noite eu quero trazer um texto bíblico que ele está localizado no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo de número 21, verso 34, que fala assim: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Este é um texto que fala sobre distrações, né? Por que distrações? Porque hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão preocupadas com as suas libertinagens, com a sua vida, viver a sua vida de forma regalada, nas bebedeiras, nas noitadas, uma vida de trabalho, de esforço, de dedicação, e elas acabam se distraindo, e o tempo vai se passando e muitos vão se perdendo durante anos após anos. Vão se envolvendo com pessoas, se envolvendo com trabalho, se envolvendo com todo tipo de comunicação, e o tempo vai passando. E um ano vem, outro ano vai, e a sua própria vida estagnada, paralisada, travada. Alguns
se distraem tanto que eles se perdem. Se perdem a um ponto de não conseguir mais voltar a ter uma vida estável, uma nova história. Outros, eles se distraem e se perdem, mas eles conseguem se achar, né? E tem aqueles que se distraem, eles erram, quebram a cara, passam por várias adversidades e depois eles encontram Jesus Cristo. Eu fui um desses que durante muito tempo vivi a minha vida do meu jeito, até eu estar tão distraído com as questões paralelas da minha vida que eu me perdi. Perdi o amor, o afeto, a atenção, o carinho, o zelo. E aí somente um vazio dentro do meu coração, e o único que podia preencher era Cristo. Esse texto fala aqui, né, o autor Lucas, ele diz assim, o próprio Cristo dizendo que não é para nós ter em nossos corações, ou que os nossos corações sejam carregados, né, dessa vida paralela. Talvez você está aí, você não tem tempo para nada, você fala para todo mundo, não tenho tempo para nada, porque você sempre ocupa o teu tempo com alguma coisa. Às vezes coisas relativas, outras coisas que não tem nada a ver, mas você preenche o teu espaço. E eu quero te dizer que as distrações podem fazer com que o tempo passe tão rápido, você nem perceba as coisas perto de você. Os filhos vão crescendo, você não está tendo tempo com eles, a esposa começa a te cobrar porque você também não tem tempo para ela. As coisas vão se acabando, você nem percebe. Quando acaba você fala, poxa vida, mas comprei ontem. Esse ontem já faz alguns anos, alguns meses, alguns dias, algumas semanas, algumas horas. Então a gente vai se distraindo a um ponto que não consegue mais nem ter razão de tempo e de espaço. Eu creio que você está compreendendo o que eu estou dizendo. Hoje o nosso tempo ele é preenchido vagarosamente de tudo quanto é tipo de assunto, de tudo quanto é tipo de coisa. Para você ter noção, as pessoas se apegam, né, nas redes sociais, e elas vão vendo, vão olhando, vão observando. Quando assusta, deu 1 hora, deu 1h30, 2 horas de tempo ali perdidos, né, ouvindo umas notícias, vendo tudo que ali agrada a tua vontade, o teu desejo. Então preste atenção no que eu quero dizer para você aqui. Tudo isso nada mais é do que distrações. O inimigo das nossas almas, ele faz com que a gente se apaixone por inúmeras coisas dessa terra. Quando Jesus diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Ele diz assim, ajuntai tesouro no céu, aonde a traça, a ferrugem não corrói, e não na terra, onde os ladrões minam, roubam. Ele sempre vai dar para nós a direção, mas nós sempre estamos distraídos demais para prestar atenção no que ele tem para nós. Todo dia é anunciado em algum lugar sobre a vinda de Jesus, sobre todas as situações. E nós passamos por tantas situações, que nós vamos se afastando do Senhor, se afastando a um ponto de não saber nem mais quem é Deus. É preocupante, é muito preocupante. As pessoas não querem mais ir para a igreja, não querem buscar a Deus, elas ficam envolvidas demais com os seus relacionamentos, em ganhar dinheiro, aquela coisa toda, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Tome cuidado com as distrações. Por que tomar cuidado com as distrações? Porque você pode perder tudo. Porque você pode perder tudo. Isso mesmo. Aqui,
Se você estiver no trânsito e você estiver dirigindo, se você distrair um segundo sequer, o que vai acontecer? Vai acontecer um acidente, né? Vai acontecer talvez uma fatalidade. Talvez, né, você pode perder a vida com isso. Você está pilotando uma moto, e aí durante a sua pilotagem você olhou para a direita, para a esquerda, ou ficou desatento, olhou no celular, principalmente entregador de alimento, entregador das diversas modalidades. Ele sempre está olhando ali na rota, no GPS, e aí ele se distrai ali observando. Chegou uma mensagem da namorada, chegou uma mensagem de alguém, quer observar isso durante pilotagem. E se ele distrair ali? É acidente, é morte, é uma fatalidade. Na nossa vida nós também não podemos nos distrair, principalmente para quem serve a Deus. A Bíblia diz que ao nosso derredor existe uma grande nuvem de testemunha, e ao nosso derredor existe o diabo, o inimigo das nossas almas, querendo nos tragar e nos enchendo de distrações para que não olhe para Cristo, não olhe para a fé, não olhe para a vinda do Senhor Jesus, não olhe para a cruz, não olhe para culto, não olhe para a Bíblia da palavra, não ora também. Então ele vai nos distraindo para que os tempos vão se passando e nós nos distraindo. Sempre tem uma programação. Vamos para a igreja? Não, eu tenho um aniversário. Olha, Jesus te ama. Sim, eu sei. E Ele quer salvar a tua alma. Não, já estou salvo já. E aí vai para a balada, para a festa, para a noitada. E sempre o Senhor te dando oportunidade, nos dando oportunidade num todo. E a gente sempre se distraindo com as questões dessa terra, que é tudo passageiro. Então, a orientação que fica para ti, que me ouve esta noite, fuja das distrações. Mas foge mesmo. Foge mesmo. Um exemplo disto, nós temos a história de Sansão. Sansão, ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E esta mulher, ela foi a distração da vida dele. Ele estava indo bem, ele estava no auge. Sansão tinha a fama de ser um homem muito forte. E ele derrubava qualquer homem que vinha contra ele no braço, ele derrubava. E por muitas das vezes ele derrubou vários homens. Uma certa feita, o livro de Juízes relata que Sansão, com restos de fósseis de uma jumenta, a queixada dela, ele usou como luva, né? Como um boxista usa, ele usou como luva ou como um instrumento, e derrubou 1000 homens, mais de 1000 homens. Só ele. Mas ele não teve foco em se manter no primeiro topo. Ele se distraiu. Uma mulher foi a fraqueza dele. Ele se distraiu com ela por 3 vezes. Eles se envolveram e por 3 vezes ela tentou descobrir qual era a fonte do segredo da sua força. E ela bateu na tecla até que ela conseguiu. Ele foi vulnerável. Ele se entregou. E ela entregou ele ao exército dos filisteus. Ele se distraiu com ela. Ele não percebeu que estava dormindo com o inimigo. E ali ele se perdeu. Outro homem também que se perdeu por ter distraído-se na caminhada foi Davi. Davi, uma bela oportunidade, ele deixou de ir para a guerra. Ele deixou de batalhar, ele deixou de se envolver no fronte da guerra. E aí ele ficou em casa. Mas nesse ficar em casa, ele observou da sua casa, do palácio real, uma mulher por nome de Betseba, que tomava banho. E procurou saber quem era ela e tudo mais. Ele se envolveu com ela. Ele se envolveu, teve um filho, tramou a morte do esposo, ela era casada.
E ali o Senhor pesou a mão sobre a vida dele. Ele poderia ter ido para o fronte de guerra, ele poderia ter ido para a guerra, não ter ficado em casa, não ter se envolvido com aquela mulher, mas ele se envolveu. Aquilo ali atrasou a caminhada dele de um tanto. Ele se distraiu em meio da guerra, custou quase o reinado e a cabeça dele, porque Deus pesou a mão, tirou a criança, teve uma criança, teve um filho, não adiantou ele fazer nada, né? Veio a morte sobre a criança. E aí o que acontece? Ele estava no auge, Sansão estava no auge, Davi estava no auge. Pessoas que estão no auge, elas acham que ela tem um poder, né, assertivo melhor que os demais. E aí é onde que muitos erram. Saul era um cara que estava no auge e também se distraiu consigo mesmo, com sua arrogância, com a sua ignorância, fez altar para si mesmo, se achava o melhor que todos, né? O sacerdote demorou para vir e ele mesmo apresentou sacrifício a Deus, e Deus destituiu ele do cargo, da função e toda a sua genealogia. Saul não teve mais ninguém para ser proposto ao cargo de rei, porque ele se distraiu com seu ego, com teu eu, se achando melhor que todo mundo. Então, a palavra que eu deixo para você hoje: fuja das distrações dessa vida. A juventude tem se distraído muito com os videogames, com as bebedeiras, as drogas. A juventude tem se perdido com relacionamentos. Os adultos também têm se perdido, têm se destruído dia após dia, com as jogatinas, com essa levada das bets, né, da vida, que são vários jogos, e eles ali estão perdendo a sua vida financeira, estão perdendo a sua vida emocional, estão perdendo a sua vida mental com tudo isso, e outras coisas mais. Estão se distraindo. E a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo dia, a palavra de Deus está sendo anunciada. E as pessoas estão tão dispersas, tão distraídas com suas vidas, com a sua rotina, com o seu cotidiano, que elas não estão dando mais atenção para isso. Elas estão vivendo as suas vidas como bem entende. A palavra de Deus diz que é como no tempo de Noé. Casavam-se e davam em casamentos. Viviam uma vida normal. Quando de repente começou a chover e veio o dilúvio. Aí foi tarde demais. As portas se fecharam. Só entrou a família de Noé e mais ninguém. O que eles estavam fazendo durante 120 anos, que foi o tempo que Noé durou para construir a arca? Estavam distraídos, estavam dispersos, estavam vivendo as suas vidas dissolutas em meio às bebidas, às orgias da vida, os prazeres carnais. E eles esqueceram que tinha um homem que estava construindo uma arca para salvar a vida deles, e eles tinham que se arrepender e entrar na arca. Mas o que aconteceu? Distração. É um conselho que eu te dou hoje: fuja das distrações. Você que é casado, fuja das distrações. Você que é estudante, fuja das distrações. Tenha foco no seu estudo. Você que é pastor, fuja das distrações. Mantenha o fogo do altar aceso continuamente. Você que serve a Deus, vigiai e orai. Vigia, você que está de pé, cuide para que não caia. Se você estiver fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, mas não se distraia durante a sua fraqueza. Você que é empresário, você que é médico, não se distraia na sua profissão, porque senão você pode errar e pode ser uma fatalidade. Você que é advogado, você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que é homem de estratégias, também não se distraia. Você que é motorista de aplicativo, não se distraia no trânsito.
tudo está envolto disso que eu estou falando. Não se distraia dentro do seu casamento, não se perca, não perca o foco do seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo. Se eu for falar aqui, nós vamos falar a noite toda. Todas as áreas são abrangentes. Todas as áreas são abrangentes. A pessoa que se distrai em qualquer dessas áreas, ele quebra a cara, ela quebra a cara, se perde. E o que acontece? É perca. Alguns se perdem. Alguns perdem tudo, né? Perdem tudo. Tudo e mais tudo. A palavra do Senhor diz que em Mateus 13, Mateus 13, 22, diz que quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Talvez você já ouviu a palavra e você está ouvindo agora, mas quando acabar essa frequência, quando acabar essa mensagem, talvez você já não vai lembrar mais, porque hoje tudo é rápido. É mensagenzinha de 15 segundos, né? Nas redes sociais da vida. São pequenos vídeos que ativam a ansiedade na vida das pessoas, polui a mente, desperta quem está dormindo, desperta aquele que está com sono. Por isso que você não dorme. Você deita para dormir, você vai para o celular e você fica se distraindo em todo tipo de conteúdo que ali é aplicado. Ninguém te falou isso? Programa A Hora da Libertação te fala. Todas as vezes você for deitar e para dormir, você vai deitar e dormir. Agora, se ficar nas redes sociais, vai passar uma, vai passar duas, vai passar três, e aí quando você pensar em dormir, a sua mente está a 1000 e você está com insônia e não dorme. Distrações. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é sobre esse texto. A palavra veio, foi pregada em meio aos espinhos. E aí as preocupações da vida e as riquezas, a sedução das riquezas sufoca a mensagem e aí torna infrutífera o que foi semeado. O que eu quero dizer é que talvez você já ouviu palavra de orientação, palavra de instrução de pai, de mãe, de professores, de pastores, seja de quem for. Mas só que você ficou preocupado com tanta coisa, você ficou distraindo a sua mente, o seu pensamento, o seu coração com um monte de coisa, e nada que você ouviu gerou fruto, teve crescimento. Porque é a mesma coisa que ouvir, entrar de um lado e sair do outro. Você ouve, talvez até escuta, mas não guarda e nem pratica. Estou preocupado com outra coisa, não tenho tempo para isso. Não é assim? Não, depois eu vejo isso. E esse depois nunca chega, porque você vai esquecendo. E aí não vai gerando produtividade, não vai gerando crescimento, não vai gerando nada. E acaba se perdendo. Acaba perdendo tudo. Acaba se perdendo, acaba perdendo tudo. E aí vive uma vida dissoluta, uma vida desarraigada. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? É preocupante isso. É muito preocupante isso, que muitas pessoas estão se distraindo hoje. Sei que se você já viu, aquelas pessoas que ficam conectadas no celular tanto, que acaba causando nelas as doenças, lordose, que é aquele de tanto fica com o pescoço para baixo, e elas nem estão nem aí, Algumas se tornam corcundas porque sentam de forma errada. Elas sentam de forma errada e fica ali com a sua cabeça encurvada, o pescoço. Tem vários outros nomes também dessas enfermidades que são contraídas. Já viu aquelas pessoas que elas batem nos postes,
caem dentro dos buracos, batem nos carros, atravessam a rua sem olhar para os lados, porque elas estão o quê? Distraídas no celular ou falando com alguém no celular. Então tome cuidado. Quando fala-se de distração, é para todas as áreas. Nesse exato momento, se você estiver me ouvindo e você se distrair, você pode queimar-se, você pode atravessar na rua aí de forma errada e não ver um bicicleteiro, não ver um motoqueiro, não ver um animal atravessando a rua, né? Então você pode ocasionar um acidente ou com você ou com alguém. Então toda pessoa que é distraída ou que está se distraindo, ela pode perder tudo. Quando eu falo aqui na programação Hora da Libertação, que é sim para libertar, é isso que eu estou dizendo. A Bíblia nos dá respaldo de homens que se distraíram. Alguns perderam tudo, outros quase perderam tudo. E ainda tem jeito para você. Nós vivemos um tempo que eu tenho observado que a comunicação hoje tem sido pouquíssima. O casal hoje, eles sentam de um lado, sentam do outro, eles pouco se falam. Eles ficam com o celular na mão, de um lado e o outro. O casal, quando deita para dormir, um de um lado, outro do outro. Reuniões de família, de amigos, todo mundo com o celular na mão, um conversa com o outro na mesa. Distrações. Não tem mais este momento, né, de conversa, de diálogo. E aí, quando vai chegando o fim, eles falam: poxa, nem sei por que acabou. É que ele vai falar assim: a pessoa sempre foi distraída, deixou passar todas as datas, deixou passar todos os meses, que era uma data comemorativa, que era algo de forma importante para a gente. Não tinha, né, não tinha foco em nenhuma dessas datas. Então a gente foi se entristecendo e nosso relacionamento foi esfriando. E as pessoas não param para se atentar a isso. Não param. Por isso que as escolas, né, uma boa parte das escolas estão retirando os celulares dos alunos antes de entrar na sala, porque o déficit de atenção é muito grande e não está tendo produtividade, não está tendo, estão sendo crianças infrutíferas, sem resultado, sem fruto. Então os celulares estão sendo retirados para que elas não se percam dentro da sala de aula, jogando Free Fire, vendo redes sociais, curtindo e compartilhando um monte de coisa, falando coisa que não deve, vendo coisas que não é apropriado, e aí vai, né? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito, mas muito distraídas. Muito distraídas, demais. E acaba, né, as mulheres em casa acabam queimando o arroz, queimando o feijão, queimando a carne, né, para o almoço, para a janta. Não tem cuidado, não tem zelo e fica aí se distraindo na televisão, se distraindo falando da vida dos outros, na casa dos outros, falando mal de um, de outro. Não cuida dos seus filhos, não cuida da sua casa, né, não cuida do seu esposo, não cuida da sua história. E aí, quando assusta, tá perdendo tudo e nem percebe. Então, a palavra que eu te deixo agora, nesse instante, nesse exato momento: cuidado com as distrações para que você não perca tudo que você tem. Cuidado com as distrações desse mundo que não permite que a palavra de Deus adentre no seu coração e gere frutos. Cuidado. Eu vejo pessoas no culto, né, conectado no celular, falando com A, com B, sem propósito, sem foco, sem nada, né, está no culto ali só por estar mesmo. Não tem uma determinação na vida em querer entender sobre o Criador, sobre Deus, o porquê da sua vida, sua existência. Então tome cuidado. As distrações podem fazer você e qualquer um de nós perdermos tudo. Tudo. Tira aquilo que é obsoleto da sua vida, aquilo que não tem valor, tira. Tira aquilo que rouba a tua atenção, que não faz você ir mais além, tira. Abandona, não adentre, não entre, né, em assuntos, em conversa. Não pegue pesos que é para você, livre-se dos pesos.
Eu creio que você está me entendendo, que eu já parto para o fim nesse exato momento, para concluirmos essa mensagem de agora. Cuidado com as distrações. Distrações acabam com a sua história, com a sua vida. Se você vê que está se distraindo, está se perdendo em determinadas coisas, desperte-se agora. Acorda para a vida. Você está perdendo muita coisa. A nossa juventude está perdendo muita coisa, se distraindo com essa falsa ostentação, essa falsa vida de luxo. É tudo passageiro. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e o autor diz que tudo é vaidade e tudo passa. Vai chegar um tempo que nós nos distraímos tanto na nossa vida, que não sabemos as coisas simples que a vida nos fornece. As coisas simples que a vida nos fornece. Tá bom? Fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Que os céus faça abrir os teus olhos. Que o efatá de Deus venha sobre os teus ouvidos e sobre os teus olhos, para que você possa ver e ouvir aquilo que está te distraindo, que te está tirando do foco, que está tirando do objetivo que outrora você teve e hoje não tem mais. E eu creio que nesta oportunidade o Senhor Deus, Ele vai te despertar para voltar a ver as coisas maravilhosas que tem ao teu redor. Tá bom? A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E também a vinda de Jesus, ela será iminente e vai pegar muita gente distraída. E você é uma pessoa distraída, uma pessoa que está se despertando agora? Deixar essa reflexão para você, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, que os céus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Acaba agora a programação mais esperada. Programa Hora da Libertação. Com ele, o homem de Deus, apóstolo Éder Caetano. Programa Hora da Libertação. Para todo o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, toda a região. Realização: Igreja Apostólica Maranata. Localizada na Rua Campos do Jordão, bairro Alvorada, 185. Reuniões todas as quartas e domingos a partir das 19 horas.